Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Página 250 do Catecismo. Esta primeira parte, repito o número 871. Avante. Fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus e assim feitos participantes a seu modo do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, são chamados a exercer, seguindo a condição própria de cada um, a missão que Deus confiou para a Igreja cumprir no mundo. Esta é a dimensão, a noção, o pensamento, o conceito que a Igreja tem de fiéis, a nossa Igreja. Por isso, quando toca esse tema, não é? Aquela entrevista que o jornalista descuidado e desinformado fez a pergunta no auge da crise, não é? Da Igreja, porque a Igreja estava perdendo tanto fiéis. E o Papa Bento XVI, até então titular, hoje emérito, diz: não, a Igreja não está perdendo fiéis, porque quem é fiel nunca sai da Igreja. São os infiéis que estão saindo da Igreja. Olha o conceito do número 871, claríssimo e belíssimo. 872. Entre todos os fiéis de Cristo, por sua regeneração em Cristo, vigora no que se refere à dignidade e à atividade uma verdadeira igualdade pela qual todos, segundo a condição e ao munus próprios de cada um, coopera na construção do corpo de Cristo. Vejam, na construção, não é? Onde cada membro, e aqui é a visão belíssima do corpo místico de Paulo, a teologia do corpo de Paulo e a teologia, veja, da eclesiologia, a teologia da Igreja de São Paulo, onde que o pé não pode dizer que não precisa da mão, a mão não pode dizer que não precisa dos olhos. Cada membro tem sua função e no todo há uma construção, um desenvolvimento. Avante, 873. As próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer entre os membros de seu corpo servem à sua unidade e à sua missão, pois, embora exista na Igreja diversidade de serviços, há unidade de missão. Cristo confiou aos apóstolos e a seus sucessores o munus de ensinar, de santificar e de governar em seu nome e por seu poder. Os leigos, por sua vez, participantes do munus sacerdotal, profético e régio de Cristo, compartilham a missão de todo o povo de Deus na Igreja e no mundo. Finalmente, em ambas as categorias, hierarquia e leigos, há fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, se consagraram em seu modo especial a Deus e servem a missão salvífica da Igreja. Seu estado, embora não faça parte da estrutura hierárquica da Igreja, pertence, não obstante, à sua vida e santidade. Que maravilha, né? Aqui são os capítulos 10, 11, 12, 13 e 14
do 1 Coríntios de São Paulo, que diz: há diversidade de dons, mas um só é o Espírito Santo. Primeiro inciso, este parágrafo tem, vamos avante, tem 2, tem 3 grandes incisos, não é? Que cada inciso tem os seus subtemas. Então, o primeiro inciso, a constituição hierárquica da igreja. Por que o ministério eclesial? Esse inciso responde esta pergunta que o próprio catecismo, ou seja, o próprio magistério levanta. Por que o ministério eclesial? A partir do número 874, o próprio Cristo é a fonte do ministério da igreja. Instituiu-a, deu-lhe autoridade, missão, orientação e finalidade. Atenção, não é? O que diz aqui a Lumen Gentium, número 18. Para apacentar e aumentar sempre o povo de Deus, Cristo Senhor instituiu sua igreja uma variedade de ministérios que atendem ao bem de todo o corpo, pois os ministros que são revestidos do sagrado poder servem a seus irmãos para que todos os que formam o povo de Deus cheguem à salvação. Isso é belíssimo. 875. Como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregar? E como pode pregar se não forem enviados? É justamente a pergunta, né, de Filipe, que tem no Romanos capítulo 10, versículo de 14 a 15. Ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma comunidade pode anunciar a si mesmo o Evangelho. A fé vem da pregação, diz Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Não como membros da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Ninguém pode conferir a si mesmo a graça. Ela precisa ser dada e oferecida. Isto supõe ministros da graça, autorizados e habilitados da parte de Cristo. Dele, os bispos, os presbíteros recebem a missão e a faculdade, o poder sagrado de agir na pessoa de Cristo cabeça, os diáconos, a força de servir o povo de Deus na diaconia, da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e seus presbíteros. A tradição da igreja chama de sacramento este ministério, pelo qual os enviados de Cristo fazem e dão por dom de Deus o que ele não pode fazer sem dar por si mesmo. O ministério da igreja é conferido por um sacramento específico. E o catecismo da igreja está falando do ministério ordinário, não os ministérios, veja, extraordinário. Os ministérios ordinários são para os bispos, os presbíteros e os diáconos. Os ministérios extraordinários são para os leigos. 876. Intrinsecamente ligado à natureza sacramental do ministério eclesial está o seu caráter de serviço. Com efeito, inteiramente dependente de Cristo, que dá missão e autoridade, os ministros são verdadeiramente servos de Cristo, a imagem de Cristo que assumiu livremente por nós a força de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Já que a palavra e a graça de que são ministros não são deles, mas de Cristo, que lhes confiou aos outros, eles se farão livremente servos de todos. Número 877. Igualmente,
é da natureza sacramental do ministério eclesial que exista um caráter colegial, né? Aquilo que o Papa Francisco está chamando de sinodalidade. Efetivamente, desde o início de seu ministério, o Senhor Jesus instituiu os 12, os germes do novo Israel e ao mesmo tempo a origem da sagrada hierarquia. Escolhidos conjuntamente, são também enviados conjuntamente, e sua união fraterna estará a serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis. Esta união será como um reflexo e um testemunho da comunhão das pessoas divinas. Por isso, todo bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de São Pedro e chefe do colégio. Os presbíteros exercem seu ministério dentro do presbitério da diocese sob a direção de seu bispo. 878. Finalmente, é da natureza sacramental do ministério eclesial que haja um caráter também pessoal. Se os ministros de Cristo agem em comunhão, agem também sempre de maneira pessoal. Cada um é chamado pessoalmente. Tu segue-me, João 21, 22, para ser na missão comum, testemunha pessoal, assumindo pessoalmente a responsabilidade diante daquele que dá a missão, agindo em sua pessoa e em favor de pessoas. Eu te batizo em nome do Pai. Eu te perdoo. O ministro faz isso, não é? No sacramento do batismo, no sacramento da confissão e nos demais sacramentos. O ministério sacramental na igreja é um serviço exercido em nome de Cristo, que tem um caráter pessoal e formal colegial. Isto verifica-se nos vínculos entre o colégio episcopal e o seu chefe, o sucessor de Pedro, o Papa, portanto, e na relação entre a responsabilidade pastoral do bispo por sua igreja particular e a solicitude comum do colégio episcopal pela Igreja Universal. Bastante claro, não é? Isso aqui é a estrutura hierárquica do magistério, portanto. O número 880 fala do colégio episcopal e o seu chefe, o Papa. Vejamos, Cristo, ao instituir os 12, instituiu-os à maneira de colégio, o grupo estável, ao qual prepôs Pedro, escolhido dentre eles, assim como por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico, de modo semelhante o romano pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Essa é a legítima sucessão apostólica. 881. Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu em pedra de sua igreja, entregou-lhe as chaves da mesma, instituiu o pastor de todo o rebanho. Porém, o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido ao seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. A gente diz que Pedro é o primaz. O Papa é o número 882, bispo de Roma e sucessor de Pedro. É o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Vejam que maravilha
Lumen Gentium número 22. Aqui está, não é, para aqueles sabidinhos, aqueles católicos mais do que o Papa, que se metem a besta de criticar o Papa, dizendo que quer salvar a igreja, que quer salvar a fé, que quer zelar pela fé. Meu irmão, minha irmã, deixa de besteira. Eu tenho pena, eu fico rindo desses católicos sabidinhos que são seguidos por milhares de pessoas que vão atrás, dizendo que quer salvar a igreja. Não. Essa igreja, veja, não precisa ser salva por nenhum homem, nenhum pecador. Ela já foi salva pelo seu fundador, a redimiu, ela é imaculada, ela é santa. Se você diz que vai salvar a igreja, então ela é pecadora, ela está condenada. Que conversa é essa? Qual foi o diabo que lhe iludiu? Não. E não foi você, viu? Não foi você que escolheu Pedro como primaz dos apóstolos. Foi o próprio Cristo que escolheu. Então procure seu lugar. Procure seu lugar. Não é? Seja mais fiel à igreja, mais obediente à igreja. Fica com as conversas e as pessoas ficam aplaudindo, fica católico desinformado, católico que não leu nem o catecismo da igreja católica e fica com essa ânsia de mudar porque pensa que é um Senado, uma corte do Senado, pensa que é uma Câmara de vereadores ou de deputados federal, estadual, que pode ser mudada a cada 4 anos. Pelo amor de Deus, não. Nós estamos falando da Igreja Santa, Imaculada, a Igreja Eterna, do Vigário de Cristo. Mais respeito. Mais respeito. Veja, se de fato você é católico, como você se diz católico. Número 883. O colégio ou corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe, veja, o romano pontífice. Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Todavia, este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do romano pontífice. Veja, tudo passa. Ele é o governador, ele tem um governo, é um administrador, portanto. 884. O colégio dos bispos exerce o poder sobre a igreja inteira de forma solene. No concílio ecumênico, não pode haver concílio ecumênico que, como tal, não seja aprovado ou, ao menos, reconhecido pelo sucessor de Pedro. Não é? Aqui não tem perigo, não tem risco de os cardeais que estão inconformados pela administração do Papa ou alguns bispos fazerem reuniões secretas, não é? É teoria da conspiração para derrubar o Papa, não se iluda não, viu? Não se iluda. 885. Enquanto composto de muitos, este colégio exprime a variedade e a universalidade do povo de Deus, e enquanto unido sob um só chefe, exprime a unidade do rebanho de Cristo. Vejam, tem uma cabeça, por isso que é chamado Vigário de Cristo. Todo o corpo. Não é casa de mãe Joana, que todo mundo mete o dedo, dá pitaco, não é? E quer mudar ao seu gosto. Não. A igreja, veja, a paróquia tem um pároco, a diocese tem um bispo, a igreja católica universal tem um papa. Seria melhor assim, né? Tem leigos assim, né? Deveria ser melhor assim, padre. Eu gosto assim, eu acho assim. Não. Então vai fundar a sua comunidade. Se você diz isso, não tem muitas comunidades de vida e de aliança, né?
Tem leigos na paróquia que tem a vocação de ser fundador e não sabe. Então, se quer ser fundador, ou sai da igreja e faz a sua própria seita, abrindo uma denominação nas garagens, como abre, né, nas oficinas, ou no supermercado, na mercearia que fecha, eles abrem, ou vai ser fundador de uma comunidade de vida de aliança, se você quer mandar. Mas se você está na paróquia, você é obediente ao padre. Se você está na diocese, eu, Padre Evandro, sou obediente ao meu bispo. Veja, agora a nossa diocese de Palmares está vacante, eu obedeço ao meu administrador diocesano. A igreja sempre tem. Como a igreja tem uma cabeça, o corpo místico, que é Jesus. 886. Os bispos individualmente são o visível princípio e fundamento da unidade em suas igrejas particulares. Nesta qualidade exercem sua autoridade pastoral sobre a porção do povo de Deus que lhes foi confiada, assistidos pelos presbíteros e pelos diáconos. Todavia, como membros do colégio episcopal, cada um deles participa da solicitude por todas as igrejas, solicitude esta que exerce primeiramente governando bem sua própria igreja, como uma porção da Igreja Universal, contribuindo assim para o bem de todo o corpo místico, que é também o corpo das igrejas. Quando fala das igrejas aqui, está falando das dioceses. Esta solicitude estender-se-á particularmente aos pobres, aos perseguidos por causa da fé, assim como aos missionários que atuam em toda a terra. 887. As igrejas particulares vizinhas e de cultura homogênea, denominados patriarcados ou regiões, os bispos destes conjuntos podem reunir-se em sínodos ou em concílios provinciais. Da mesma forma, as conferências episcopais podem hoje em dia contribuir de forma múltipla e fecunda para com o espírito colegial se realize concretamente. Veja, por isso existe a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que de fato se reúne todos os anos. Roberto Lima, padre, boa tarde. Porque muitos padres dizem que a igreja é santa e pecadora? Veja, se dizem isso, projetando ou em relação à igreja, que é instituição humana, mas é divina. Veja, a igreja só é santa. Pecadores somos nós. Não é? Somos nós, certo? É um erro teológico, Roberto Lima. É um erro teológico e é um erro filosófico, antológico, metafísico. Tem que estudar bem a filosofia, a metafísica, a antologia. A metafísica diz, por exemplo, que não existe duas naturezas, somente em Jesus. As outras, ou santa ou pecadora, tá certo? Orígenes disse isso. E dos corpos não ocupam o mesmo lugar, né? 887. As igrejas particulares vizinhas e de... Já vimos isso. Vamos para o munus de ensinar. O munus de ensinar, que é dado aos bispos. 888. Os bispos, junto com os presbíteros, seus cooperadores, têm como primeira tarefa anunciar o evangelho de Deus a todos os homens, segundo a ordem do Senhor. São os arautos da fé, que levam a Cristo novos discípulos, os doutores autênticos da fé apostólica,
providos da autoridade de Cristo. 889, para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé sob a guia do magistério vivo da igreja. Vejam, o magistério vivo da igreja. 890, a missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício deste carisma pode assumir várias modalidades. Vejam, a igreja é infalível nas questões de fé e de moral. 891, goza desta infalibilidade, atenção aqui, o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força de seu cargo, quando, na realidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo o ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. A infalibilidade prometida à igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro. Vejam, os bispos só são infalíveis quando estão em união com Pedro, ou seja, com o Papa, sucessor direto de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico, quando por seu magistério supremo a igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus e como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Veja que maravilha, não é? De doutrina da Igreja Católica. Eu diria que o Catecismo da Igreja Católica só basta lê-lo. Só basta ler. Não tem muita dificuldade de interpretar, não é? Não, é claríssimo. Por isso que é a síntese do Concílio Vaticano II, minha gente. A síntese do Concílio Vaticano II já traduz. E depois tem todas as outras formas de catecismo, né? O compêndio do catecismo da Igreja Católica, catecismo em perguntas e respostas, depois veio o IOCAT e tantas outras formas para conhecer, traduzir essa doutrina, esse olhar pastoral, teológico, a teologia pastoral sobre o mundo, sobretudo nas 4 constituições apostólica. 892. A assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos ao ensinarem em comunhão com o sucessor de Pedro e de modo particular com o bispo de Roma, pastor de toda a igreja, quando mesmo sem chegar a uma definição infalível e sem se pronunciar de forma definida, propõe no exercício do magistério ordinário um ensinamento que leva a uma compreensão melhor da revelação em matéria de fé e de costumes. A este ensinamento ordinário, os fiéis devem ater-se com religioso obséquio do Espírito. Vejam, o qual, embora se distinga do consentimento da fé
o prolonga. Que maravilha! Então, católico, fiel de verdade, como já nós começamos ao conceito de fiel, veja, está atento a tudo que sai de oficial da sua igreja, enquanto documento, para ler, para saber, não é? O que foi acrescentado ou não na sua fé. O munus de santificar. Vamos ter o munus de santificar, o munus de reger, não é? 893. O bispo tem também a responsabilidade de ministrar a graça do sacerdócio supremo, em particular na Eucaristia que ele mesmo oferece, ou da qual garante a obração pelos presbíteros, seus cooperadores, pois a Eucaristia é o centro da vida da igreja particular, ou seja, da diocese. O bispo e os presbíteros santificam a igreja por sua oração e seu trabalho, pelo ministério da palavra e dos sacramentos. Santificam-na por seu exemplo, não agindo como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Diz Pedro, veja o primeiro Papa, capítulo 5, versículo 3. É assim que chegam com o rebanho que lhe está confiado a vida eterna. Que maravilha! Isso é a Lumen Gentium número 26. O munus de reger. 894. Os bispos dirigem suas igrejas particulares como vigários e delegados de Cristo, com conselhos, exortações e exemplos, mas também com autoridade e com poder sagrado, o qual, porém, deve exercer para santificar no espírito de serviço que caracteriza o de seu mestre. 895. Este poder que exerce pessoalmente em nome de Cristo é um poder próprio, ordinário e imediato em seu exercício, porém, está submetido à regulamentação última da autoridade suprema da Igreja. Todavia, não se deve considerar os bispos como vigário do Papa, cuja autoridade ordinária e imediata sobre toda a Igreja não anula, ao contrário, confirma e defende a deles. Esta deve ser exercida em comunhão com toda a Igreja sobre a condução do Papa. Então, o bispo, na sua igreja particular, é o vigário de Cristo. Tem poder plenos. 896. O bom pastor será o modelo e a forma do munus pastoral do bispo. Consciente de suas fraquezas, o bispo pode compadecer-se dos ignorantes e extraviados. Não se negue, pois, a atender aos súditos, amando-os como verdadeiros filhos e exortando-os para que alegremente colaborem com ele. Por sua vez, os fiéis devem estar unidos a seu bispo, como a igreja a Jesus Cristo e Jesus Cristo com o Pai. Que maravilha, não é? A Lumen Gentium número 27. Vejam, vamos para o que Santo Inácio de Antioquia fala sobre isso. Seguir todos o bispo como Jesus Cristo segue seu Pai e o presbítero como aos apóstolos. Quanto aos diáconos, respeitai-os como a lei de Deus, que ninguém faça sem o bispo nada do que diz respeito à igreja. Olha, que ninguém faça nada sem o bispo o que diz respeito à igreja. Que ninguém faça nada sem o pároco o que diz respeito à paróquia, não é? 897, segundo inciso, os fiéis leigos. Sob o nome de leigos, entende-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens ou do estado religioso reconhecido na igreja, isto é,
os fiéis que, incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e a seu modo feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem em seu âmbito a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. A vocação dos leigos, falar agora, né, sobre vocês, tá certo? Atenção, os leigos, todos os leigos, basta ser batizado para ser leigo, tá certo? 898 é específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Aquilo que a doutrina da Igreja Católica fala, que no campo da política, da economia, do trabalho, né, e das instituições filantrópicas é lugar do leigo. A eles, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, as quais estão intimamente unidos, que elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para o louvor do Cristo e Redentor. Veja que maravilha! 889. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas, econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristãs. Essa iniciativa é um elemento normal da vida da igreja. E quem diz isso, não é? É o Pio XII, no discurso de 20 de fevereiro de 1946. E citado por o Papa João Paulo II, não é? Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Por isso, especialmente eles devem ter uma consciência sempre mais clara, não somente de pertencer à igreja, mas de ser igreja, isto é, a comunidade dos fiéis na terra sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comum com ele. Eles são a igreja. Vejam só. 900. Uma vez que, como todos os fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação, eles têm a obrigação e gozam do direito individualmente ou agrupados em associações de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão necessária que, se ela, o apostolado dos pastores não pode, ou mais das vezes, obtém seu pleno efeito. Amém?